Abra sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Uma vez que está aberto, feche seus olhos aí. Pai, obrigado, Senhor, eu te entrego tudo aquilo que aconteceu até agora, Senhor. Mas o ponto alto dessa adoração e dessa celebração, Pai, é agora. De verdade, Pai, eu vou ser muito sincero com você, eu não tenho nada para dar para essas pessoas. Na verdade, a gente conversou hoje cedo e eu te falei, eu quero deixar claro com você. O certo é eu estar sentado aí e ter alguém aqui, Pai. Você me escolheu, então vamos nós. Mas já que eu estou aqui, sim, que não seja eu a falar, que seja o Espírito Santo a se mover e se movimentar. Ajuda-nos, Pai, a sermos um dos tais. Ajuda-nos, Pai, a entender que estamos numa guerra. Ajuda-nos, Pai, a entender o nosso posicionamento, a nossa postura, Pai. Porque sim, Pai, queremos ser um dos 300. Um dos 300 que vão bradar. Ele pegou a espada na mão. Oh, Deus. Assim que eu digo, em nome de Jesus. Amém. Você abriu aí? Hoje nós vamos conversar sobre um personagem. Nós vamos ficar praticamente 95% da mensagem em Juízes 6 e Juízes 7. Então mantenha a sua Bíblia aí aberta que a gente vai fazer algumas consultas. Aí de novo, se você está sem exemplar da Bíblia, fique em paz, a gente vai projetar aqui no telão. Mas viu, não é a mesma coisa. Você lê no teu dispositivo, na tua Bíblia, é diferente. Aí você marca, você anota, você rabisca, você compartilha depois. Amém? Vamos ler? Na minha versão está escrito assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Elisedrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Tema da nossa mensagem. Se você for crente antigo, você vai conectar com alguma coisa, mas o tema da nossa mensagem é um dos tais. Se você é crente velho, você sabe do que eu estou falando. Se ficou na ignorância para você, depois você pesquisa por que eu coloquei um dos tais. Se vira lá. É contigo. Gideão, esse camaradinha, ele foi um dos juízes, ele foi o segundo juiz lá na terra de Israel. Para te dar um panorama do que está acontecendo aqui. O povo de Israel ele estava vivendo um hiato. Josué, aquele que o pastor Rafa estava pregando semana passada, Josué tinha falecido, ele deu um vacilo no final da vida dele. Quer saber qual é esse vacilo? Procura lá, não sou obrigado a te falar nada, você também tem Bíblia, se vira aí. Se tiver dúvida, você me procura, mas comigo não foi de graça assim, por que você tem que ser? Não, vai lá pesquisar em Josué. Está no finalzinho de Josué. Aí, te facilitei, falei o nome do livro para você. Na minha vez, não fizeram isso, não. Mas no final ele dá um vacilo e Israel fica sem um líder. E para piorar, além de ficar sem um líder, o povo escolhido de Deus, aquele que saiu lá lembra do filme dos 10 Mandamentos? Aquele povo que saiu do Egito, está lá, entrando pronto, já tinham entrado na terra de Canaã, já tinham conquistado toda a terra, estava sem um líder. E quem não tem um líder não posso falar a palavra que eu estou pensando aqui, faz coisa errada, é melhor. Você entendeu o que eu queria falar? Faz coisa errada. Porque a gente sem liderança, a gente sem direcionamento, a gente só faz caquinha. A gente só faz coisa errada. Você sem um direcionamento não presta para nada, porque eu também sou assim.
Sem um direcionamento claro, nós não prestamos para nada. E o povo de Israel ele vai ficar numa instabilidade. Ora, eles estão completamente afastados de Deus, fazendo tudo que não presta. E aí, o que Deus faz? Deus permite que eles sejam invadidos. E é sempre um povo. Às vezes é um filisteu, às vezes é uns amorreus, às vezes é uns midianitas. São vários povos, várias... Não existe um conceito de país, mas vai, como se fosse um rei, um país, mais ou menos assim. É um povo que entrava e dominava Israel. Nesse texto que nós estamos lendo, eles estavam dominados por um povo chamado Midian, os midianitas, que se juntavam, inclusive, com outro povo, formando um grande exército, e invadiram as terras de todo Israel, de forma que eles foram obrigados a se esconderem. E ainda hoje, os israelitas eles são especialistas em esconderijo. Estava conversando... O ano de 2026 está muito esquisito. Parênteses. Eu vou fazer alguns parênteses. O ano de 2026 está muito bizarro. Maduro foi preso. Um monte de coisa acontecendo esquisita e o Abner começou a fazer atividade física. Eu estou entendendo isso. Não estou entendendo esse ano. Grandes coisas Deus tem feito por nós. É sério, 5 km todo dia. Tem um que começa que. Tem um que é para provar a minha fé, que está caminhando de domingo, que todo dia me pergunta: hoje vai? Hoje vai? Hoje vai ter? Como é que vai ser? Hoje vai? Vai sim. Aí tem outro que está caminhando comigo também, que começa a falar: por que a gente não vai? Não, tem que ir. E glória a Deus. Tem que inventar o nome desse negócio, né? Sei lá, bonde do sol por hoje, alguma coisa assim. Mas nós estamos caminhando sempre, inclusive, se tiver coragem, por favor. Se tiver coragem aí, 5h30 da manhã, porque eu sou deles, a gente está caminhando 5 km por dia, pelo menos pelos próximos 21 dias. E nessas caminhadas, a gente... O que isso tem a ver com a mensagem? Nada. Mas nessas caminhadas, a gente tem conversado muito, a gente conversou muito sobre Israel. Israel até hoje tem um emaranhado de túneis e de cavernas que ninguém sabe direito o que tem lá. E nem para onde vai dar. Muito fruto desse tipo de época. Desde essa época tem isso. E eles se escondiam nas cavernas exatamente para quando vinha, eles se escondiam. E Gideão está no meio desse rolê. Para você ter uma ideia do que ele estava fazendo. Porque, bem, se eles tinham que se esconder, se eles tinham que morar em cavernas, não tinha lugar para plantar. E o pouco que eles plantavam, não tinha lugar para cevar. Não tinha lugar para conseguir transformar, por exemplo, trigo em farinha. A uva em vinho. Não tinha. Então eles davam o jeito dele. Faziam os corres. Da mesma forma que você faz os corres. E Gideão, no momento que nós vemos esse texto, ele está malhando trigo num lugar que era para pisar uva. Se você for pesquisar direitinho, não quis ficar trazendo coisas, várias fotos, várias imagens para você, mas é muito diferente o lugar. Não tem nada a ver um lugar com o outro. É tipo, sei lá, tentar cortar uma carne com uma concha. Mais ou menos isso. Mas era o que tinha. Sabe por quê que Gideão estava fazendo o que estava fazendo? Era por causa de necessidade. Acontece, irmãos, que nem sempre a necessidade é suficiente para a gente fazer o que precisa ser feito. Na verdade, Gideão estava fazendo o que precisava ser feito. E essa é a primeira lição das 5 lições que nós vamos aprender com Gideão. A primeira coisa que ele fazia é que ele fazia o que precisava ser feito. E aí tem um texto que eu tive contato no ano passado, que fala demais comigo. Desculpa, mas eu vou ler para você, porque ele fala muito comigo. Ele fala o seguinte, planejar fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Marcar na agenda fazer o que precisa ser feito não é o que precisa ser feito. Fazer lista sobre o que precisa ser feito não é
fazer o que precisa ser feito. Fantasiar sobre os aplausos depois de fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Contar para os outros que vai fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Postar em redes sociais sobre como vai fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Se culpar por não fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Chupa essa manga aqui, ó. Reclamar de quem faz o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Reclamar dos obstáculos para fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Ler sobre como fazer o que precisa ser feito não é fazer o que precisa ser feito. Inclusive, ler este texto não é fazer o que precisa ser feito. A única coisa que é fazer o que precisa ser feito é simplesmente fazer o que precisa ser feito. A pergunta, então, é: o que é que você devia estar fazendo e não está? Gideão, ele fez o que precisava ser feito, porque era o que tinha para ser feito. Acontece que muitas das vezes nós terceirizamos esse precisa ser feito. Não, o outro vai fazer. Não, na verdade... E aí a gente começa a ter desculpinha. Um pouco antes do culto, eu estava conversando aqui com o Daniel, e a gente estava falando sobre exatamente isso, sobre o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. É que você é um especialista tão grande em dar desculpa para você mesmo que você não faz. Você consegue ter uma eficiência muito maior em dar desculpa do que a execução. E aí você gasta muito mais tempo se justificando do que deveria fazer do que fazer. Mas viu? Ninguém vai fazer por você o que você deve fazer. Eu não estou falando de ajudar o próximo, eu não estou falando de comprar uma casa, eu não estou falando de um novo trabalho, eu estou falando do que precisa ser feito. Ah, mas eu não sei o que precisa ser feito. Sabe, você sabe. Você sabe. Se eu estou falando com você, significa que eu não estou no pequeno ser. Amém? Todos aqui têm mais de 18 anos ou próximo disso? Todos aqui têm mais de... Não, vamos romper lá então, porque o que eu vou falar agora não se aplica só a 18 anos. Todos aqui têm mais de 11 anos de idade? É? Então eu sinto lhe informar uma coisa. Quem tem vontade é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Ah, mas eu não quero comer vegetal, eu também não quero. Mas eu preciso. Irmãos, eu tenho pavor de corrida. Tem duas coisas que eu tenho pavor: corrida e bicicleta. Mas sabe por que eu estou caminhando todo dia? Porque eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Querer acordar 5:30 da manhã? Não quero, eu queria estar dormindo. Nos últimos 4 dias, eu fui dormir todos os dias depois da meia-noite. Mas 5:30 da manhã eu tinha que acordar. Sabe por quê? Eu não estou falando isso para vocês. Olha o que o pastor está fazendo. Não, meu querido, independente do que você pensa ou não, eu só preciso fazer o que precisa ter. Mas porque eu estou cansada, porque, na verdade, isso tudo é desculpa para você não fazer o que precisa ser feito. Ou você vai esperar os midianitas te invadirem, ou você recebeu o que significa receber um diagnóstico, ter uma perda, ter um cataclisma. Aí você começa a fazer o que você precisa ser feito. Não. Para fazer o que precisa ser feito, você simplesmente tem que fazer o que precisa ser feito. Levinho, né? Também achei. A primeira coisa que, então, Gideão faz, ele está fazendo o que precisa ser feito. E repare que o anjo do Senhor aparece para Gideão a partir do momento que ele está fazendo o que precisa ser feito. Então, viu? Essas orações que você está fazendo para que Deus se manifeste, para que Deus faça, para que Deus haja, não vão funcionar enquanto você não começar a fazer a sua parte, a fazer o que precisa ser feito. O anjo do Senhor não chegou em Gideão e ele começou a fazer. Ele estava fazendo e o anjo chegou. Percebe a diferença?
Deus, ele é sobrenatural, ele tem toda a capacidade, ele pode tudo, todas as coisas, mas ele é movido pela sua vontade. Você quer? Então mostra que você quer. Faça. Lance. Até porque, querido, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Tudo que ele precisava fazer por você, ele já fez. Você quer mais coisa? Faz de si. Logo depois, que tem toda uma história, tem toda uma parte que eu vou pular, porque senão não vai dar tempo, mas tem toda uma parte que ele se acha menor. Na verdade, Gideão, ele tem uma certa insegurança se Deus realmente estava com ele. E a primeira coisa que Deus pede para ele, fala: você quer ter certeza que eu estou com você? Tá. A primeira coisa que você vai fazer, você vai destruir toda a adoração a outro Deus. A segunda lição que Gideão nos ensina é a destruir os altares de outros ídolos. E aí acompanha comigo lá em Juízes 6, versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste de Acerá, que está ao lado do altar. Destrua os ídolos. A gente acha que os nossos antagonistas, nós somos cristãos, também? Vocês são cristãos também? O que tem que ter para ser cristão mesmo? Tem que vir na igreja todo domingo, né? Dar o dízimo. Tem que, sei lá, ajudar o próximo. Isso é ser cristão? Ser cristão é acreditar que Cristo existe. Existiu e está vivo entre nós. É acreditar na cruz. Crer que ele realmente morreu e crer que ele ressuscitou. Tem mais algumas coisinhas, mas resumindo bastante, é isso. O Evangelho é simples. Eclesiastes 7:29. Deus fez todas as coisas simples. A gente se complicou. Ser cristão não é nada. Ser cristão é seguir a Cristo. Ser cristão, inclusive, se você for pegar a raiz da palavra mesmo, ser cristão é ser um cristino. É ser um pequeno Cristo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Quer ser cristão? Faz o que Cristo fez. Viu? Sim. Não falei que é fácil. E o antagonista ao cristianismo, aquele que é contra o cristianismo, quem que é? É o ateu? Gente, quando a gente faz pergunta, a gente fica esperando que você responda. Ah, é, porque o Rafa fica dando a respostinha para vocês. O Rafa fica, a resposta não sei o quê. Fala, você não quer. Aí você fica acostumado a responder, não, comigo não tem choro não, aqui eu ensino, meu amigo. Aqui é no meio da sua cara mesmo, para mostrar que você não sabe mesmo. Brincadeira. Qual que é o antagonista do cristão? Não é, e de forma nenhuma, o ateu. O ateu não faz diferença. Sabe por quê? Eu não acredito. O antagonista ao cristianismo é aquele que vai contra Deus. Quem é que vai contra Deus? Aquele que não adora Deus. Quem não acredita em Deus não está adorando nada, então está de boa. Ele não faz diferença. Agora, quem não está adorando a Deus que é o problema. Ou seja, todo idólatra é um antideus. Ah, graças a Deus, mas eu não. Eu sigo aqui na igreja, eu não conheço essas coisas não. Não de ídolo, não é comigo não. É? Eu não vou te constranger não, só vou te dar uma frase, tá? Aquilo com a qual você gasta mais tempo é o teu ídolo. Aquilo que é a sua prioridade e você gasta mais tempo é o teu ídolo. Isso é o teu ídolo. Todos nós temos valor. Todos nós temos levantado altares. Seja uma rede social, seja um negócio, seja uma casa, seja um carro, seja um relacionamento, a gente acaba levantando uns ídolos.
E o ídolo é tudo aquilo que fica no lugar de Deus. Se Deus não é a tua prioridade, se a palavra do Senhor não é a tua prioridade, se uma vida de oração não é a tua prioridade, sinto lhe informar, você é um idólatra. E precisa ter esses altares derrubados. Para ser um dos tais, para ter o que Gideão teve, você precisa destruir esses altares. Destronar esses altares. Ah, mas você está generalizando, tô. Não, mas veja bem, veja bem, não tem negociação. Ou ele é o centro, ou ele é o primeiro, ou porque dele e por ele devem convergir todas as coisas, ou não interessa. Se você senta numa mesa, você quer... Vai doer, tá, Natália? Vai doer. Tá? Você quer provar que você é crente? Você sentou numa mesa, começou a conversar, passou 1, 2, 3 horas. Alguém falou de algum versículo? Alguém citou alguma palavra? Algo de Deus foi mencionado? Não, não havia Deus neste lugar. Logo, não havia cristão nesse lugar. Porque todo cristão, ele é incomodado. Porque quem muito foi amado, muito ama. Aquele que foi resgatado não consegue falar de outra coisa. Aquele que foi tirado do mal, do pecado, de uma vida destruída, aquele que teve sua mente transformada, ele não consegue coexistir com a outra pessoa. Não, você tem que conhecer o que eu conheço, você tem que viver o que eu estou vivendo, porque é muito bom. Há uma vida diferente desse lar. Destruir os altares. Eu não estou falando de você colocar fogo em nada. Ou estou falando, fica a seu critério. Eu não sou muito pirotécnico, não. Mas eu não sei, qual é o altar que você tem levantado? O meu altar, tudo bem, isso vai ser gravado, né? Mas minha reputação já foi pro saco há muito tempo. O meu altar era comida, queridos. Porque qualquer coisa que me dava um pingo de preocupação, eu ia comer. E tem muito tempo que eu tenho esse Deus. Já tive outros deuses, tá? Já tive o Deus da pornografia, já tive o Deus da mentira, eu já tive vários deuses. Mas eu ando destronando. O último que eu descobri é a comida. Não aceito, não. Aí eu fui de Gideão. Vou destruir esses altares. E se você for ler direitinho lá, Juízes 6, ele meteu um louco tão grande que ele ficou com medo do pai dele, ele destrói o altar na madrugada, na maciota, lá na boca miúda. Quando o pessoal descobre de manhã que está tudo destruído, ele fala, cara, o que aconteceu aqui? Ah não, foi Gideão, teve aqui com mais 10 e destruiu tudo. Gente, a gente vai ter que mudar o nome dele. Esse cara é muito bom. Seja radical na destruição dos seus altares. Não negocie. Sabe por que eu estou caminhando? Porque é o que eu preciso fazer? É, mas porque as minhas premissas não são mais a comida. E tem mais 7 malucos. Tem 7 loucos junto comigo. Selecionei 7. Então, tem uma galera que está aqui, tem uma galera lá em São Paulo, que está andando junto comigo na loucura total de um propósito. Fica tranquilo, haverá outros propósitos esse ano, amém? Propósitos de 21 dias, nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque os altares têm que ser destronados. Não vai sobrar um. E o único altar que nós podemos aceitar é um altar que eleve o nome do Senhor. Se Cristo não vai no teu trabalho, você está trabalhando errado. Se Cristo não está na sua mesa, você está na mesa errada. Se Cristo não é o centro de todas as coisas que você faz, você está sendo um cristão hipócrita e impostor. Todo aquele que tem contato com o Evangelho é um missionário.
Todo aquele que tem contato com o evangelho é um missionário ou um impostor. Eu não sei quem você é. Eu escolhi ser um missionário. Eu tenho uma missão. Mateus 16, 25. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E negão, o meu mundo é aborto. O meu mundo é essa casa, o meu mundo é essa cidade, o meu mundo é a minha casa, o meu mundo é a casa do meu irmão. Qual é o teu mundo? Qual é o teu universo? Quem foi que Deus te deu para ganhar? E o que você está fazendo com isso? Está preferindo voltar? De verdade, eu acho que isso não é mensagem para domingo, não, mas Deus mandou. Aí você vê com ele lá. Terceiro, perdão. Não, primeiro. O que foi mesmo? Nem lembro mais. Priorizar aquilo que é importante, fazer aquilo que precisa ser feito. Segundo, destruir os vontades. Terceiro, obedecer a um direcionamento. Ah, não, perdão. Terceiro, buscou uma palavra. Estou sentindo falta do novelo de lã. Uma vez que você está fazendo o que você precisa fazer, uma vez que você destruiu os altares, agora você vai buscar uma palavra. Porque não é bagunçado não, Bruno. Não é beleza, não, destruir tudo, agora eu vou com peito a coragem. Vou lá romper o mundo, vou lá para a África e vou ganhar aquela continente para Jesus. Né, mas estava falando sobre a África. Querido, você está querendo ir para a África, mas você não ganha teu vizinho. Não, já passei dessa parte. Buscar uma palavra. Aí agora vamos lá para Juízes 6:37. Vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Adianta mais 2 versículos aí. 39. Então Gideão disse outra vez: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faz ficar seca a lã e que haja orvalhos no meu pé. Como é que ele foi buscar a palavra? Ele foi buscar a palavra baseada em Salmo 34, que ainda não tinha sido escrito, mas ele já manjava dos Paranauê. Provai e vede que Deus é bom. Aí você está querendo fazer as coisas, você está com o coração abrasado, não. Aí você foi lá e destruiu tudo, e agora vai romper, vamos fazer, vamos ganhar a porta inteira para Jesus. Vou sair pregando para tudo quanto é tipo de gênero fluido, não binário, queer. Vou sair pregando para todo mundo. Vou pregar para os idólatras, vou pregar para aqueles que não aceitaram a Jesus, vou pregar para desviar, vou sair pregando para todo mundo. Não, querido, não é bagunçado assim, não. Primeiro você vai consultar a palavra, que é o que Gideão vai fazer. Senhor, você está comigo mesmo? Estou. Então vamos fazer o seguinte: vou pegar um bocadinho de lã, um montinho assim, fazer uma bolinha, e vou deixar lá fora de casa, lá perto da grama. Aí vai acontecer o seguinte: de manhã, tem aquele orvalho da manhã, não tem? O orvalho da manhã. Beleza. Só que é o seguinte, a terra toda vai estar seca e o montinho de lã vai estar molhado. Improvável, né? Loucura. Mas Deus se manifestou, mudando a natureza para atender Gideão. E aí, para surpresa de Gideão, quando ele acorda, olha lá. Novelo de lã, um montinho de lã, todo molhado, em volta seca. Aí na minha cabeça, tá? Foi coincidência. Mas a gente falou lá na quinta-feira, né, Fernando? Existem coincidências tão coincidentes que não podem ser coincidentes. Duas pessoas diferentes se mandar o mesmo salmo no mesmo dia, e as pessoas não se falaram, existem coincidências estranhas. Um camarada que nem lê a Bíblia direito, que não está nem aí, te manda um salmo no meio do nada, é uma coisa estranha.
Mas para isso é preciso você estar buscando isso. Deus não vai te mandar de graça, meu irmão. Deus não vai te mandar de graça. Você vai ter que buscar, você vai ter que clamar, você vai ter que pedir. E é por isso que eu estou te convidando. Você quer saber qual é a palavra que Deus tem na tua vida? Vem comigo, vamos orar. Eu também estou buscando exatamente isso. Você quer saber o que vai acontecer? Vem comigo, vamos orar. Vamos ajoelhar, vamos orar. Vamos gastar um tempo de oração. E viu? Você não ora para que Deus se manifeste. Você ora até que ele se manifeste. Você não ora para sentir a presença de Deus. Você ora até sentir a presença de Deus. Da mesma forma que você não lê a Bíblia para ouvir Deus falar. Você lê a Bíblia até que Deus fale. Deus busca perseverança e constância. Essa vida mais ou menos que a gente acaba levando, de pegar um salmo pronto, que não foi nem você que escreveu, um texto de um devocional, que nem você sabe de onde é que veio, ou até que você acha legal, e tá tudo certo com os devocionais, pão diário, café com Deus Pai, café com leite de não sei de onde, tá tudo certo. O pão diário, a rosquinha diária, faz. Isso é bênção, querido. Mas viu? E da fonte, que hora que você bebe? Tá tudo certo você ir na lanchonete e pegar pronto, mas que hora que é você que faz o bom? Ou eu? Não entra na minha cabeça. Tá tudo certo, moço. A gente vive num mundo onde nós fomos inundados por informação e somos tão mal informados. Porque nós não estamos buscando. Gideão não foi perguntar para um profeta. Rolou um profeta aqui um pouco antes, tá? E rola um profeta um pouco depois. Gideão não foi preocupar. Senhor, você vai ter que falar comigo. Ah, não, mas Deus levantou o Felipe, me deu uma palavra, em cima dessa palavra eu vou andar. Beleza, Deus levantou o profeta, falou comigo, agora eu vou pegar essa palavra. Senhor, se você é Deus suficiente para falar com o Felipe, você continua sendo Deus para falar comigo. O Felipe não tem nada mais nem nada menos do que eu. Eu quero ouvir com os meus ouvidos para ter certeza que é você que está falando. Fala comigo. Ah, mas é que eu sou tão impuro, eu sou tão... O sangue de Cristo purifica todo o pecado. E nós temos acesso. Nós somos a única geração que temos acesso direto a Ele. Não há desculpa para não falar, não há desculpa para não clamar, a não ser Ele não quer. Obrigado, abençoado que trouxe. E ele faz 2 vezes. Eu acho interessante, porque eu já vi mensagem criticando o Gideão lá, tá vendo? Pois Deus aprova, falou com ele, depois Deus teve que confirmar. E quantas vezes você está confirmando a palavra? Aquele negócio que era para você ter fechado, aquela compra que era para você fechar, aquele contrato que era para você fechar, você falou que ia orar. Aí você orou uma vez, aí o cliente, ou aquela pessoa te pressionou. Não, vamos fazer, depois a gente... Depois Deus responde. Não, querido, é não fazer até vir a resposta. Ah, mas e se Deus não falar? A gente continua orando. E se Deus não curar a Luísa? A gente continua orando até curar. Ah, mas pode ser que não seja a vontade dele. Pode ser que não seja a vontade dele curar. Mas não tem nada que impede de orar. Não. Deus tem o direito de não curar. Eu tenho o direito de orar pela cura. E a gente vai nessa briga eternamente. É até que ele se manifeste. E de novo, a gente estava orando pela cura do Luiz e está acontecendo uma cura na família. Olha que impressionante. Quem diria que orar modifica as coisas? Orar é a única coisa que modifica o coração de Deus. A oração de um coração contrito, ela move o coração de Deus, ela movimenta os céus. Ah, mas aí você está sendo arrogante. Não, eu estou tendo fé. Ele só falou que eu só precisava de um grão. Então eu vou colocar esse único grão que eu tenho em muita oração e vamos ver o que acontece. Eu creio até o final. E é em cima dessa palavra que a gente está andando.
E aí, agora sim, como quarto passo, ele obedece ao direcionamento. Ele recebe uma palavra. Eu não falei da segunda, né? Na segunda ele pediu para fazer o contrário. O novelo de lã era para ficar seco e ao redor ficar molhado. Eu acho isso até mais complicado. Foi o que aconteceu. E aí Gideão passa a ter certeza. Não, Deus está comigo. E aí, meu querido, viu? Tem um filósofo, na verdade um professor de ética, Olavo de Barros Filho, e ele fala o seguinte: a partir do momento que... Não é Bíblia, tá? Não é Bíblia. Ele fala o seguinte: a partir do momento que você gaste a energia que você puder para encontrar o seu propósito, mas depois, se você encontrar seu propósito, não arrede pé por nada. Isso é o que ele fala. O que eu vou falar para você, baseado no que Gideão vai fazer a partir de agora, é o seguinte: buscou a palavra, recebeu a palavra, não arrede de pé dela por nada nesse mundo. Mesmo que você fique sozinho, continua. Ele é fiel para cumprir. Eu já estou adiantando o final, mas beleza. O que acontece é o seguinte: não vai dar tempo de eu ler os textos, não. Se vira, depois você se vira lá lendo o capítulo 7. Você sabe ler? Então, se vira lá. No capítulo 7, Gideão, que lá no começo da história se acha o menor da tribo, que precisa de uma confirmação de Deus, inseguro. Agora ele tem uma palavra, meu querido. Agora eu não estou me movimentando por mim. Agora eu estou me movimentando pelo Senhor dos Exércitos. E agora, meu querido, pode vir o inferno inteiro e dobrado, porque nós vamos destruir um por um. E aí Gideão faz uma convocação, ele já tinha feito, mas ele faz uma convocação para todo Israel e reúne 22 mil homens. Sabe quanto é o exército de midianitas? Pelo menos 100 mil. Pelo menos. Ele deve ter feito uma conta. 22 com 100, cada um pega 4. É de boa. E aí Deus dá a primeira palavra para ele. Viu? Tem gente demais. Tem muita gente aí. Tem 100 mil lá, tem 22 mil aqui. A matemática já tinha acontecido, a gente já sabe fazer conta. Tem um negócio errado aqui. Não, tem gente demais. Lá no versículo 3, se eu não me engano, ele já falou assim: se vocês ganharem, se eu der a vitória para vocês com esses 22, pode ser que vocês falem que foi o braço de vocês e não fui eu. E a minha glória, eu não divido com ninguém. Deus vai sempre deixar muito claro a situação. Olha, tem que ficar claro que fui eu que fiz. Não foi pelo seu conhecimento, não foi pela sua possibilidade, não foi pelo seu dinheiro, não foi pelo seu status. Eu vou deixar muito claro que é eu sou. O eu sou se manifestará. Então, faz o seguinte. Pergunta quem está com medo. O Fabão tinha 12 mil com medo. Pô, tem uma galera aí que está se tremendo, se borrando. Dos 22 mil fica 10 mil. E aí, eu viajando, 10 mil, 100 mil, 10 para cada um. Não é? Dá uns tapas aqui, uns tapas lá. Até porque nesses 10 mil tem aqueles meus amigos, tem aqueles que são o meu fechamento. Tem aquela galera que está fechada comigo, que é aquele grupo de oração que está sempre... Aquele irmão que a gente se converteu junto, sabe? Aquele pastor que sempre me ajudou, aquela irmã de oração, ela está junto comigo, ela está aqui no grupo. A gente fez um grupo de WhatsApp, está todo mundo aqui. Tem 10 mil pessoas, está todo mundo aqui. Cara, o Fabão não vai vacilar comigo. É exemplo, por favor. Sei que você não vai. Não, tô fechado. Tô fechado porque não se mata. É exemplo. É que eu vou piorar agora, tá? Eu tô fechado. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu não vou arredar BR. Porque eu tenho uma palavra. O Rodrigo sabe que eu tenho uma palavra. Ele está junto comigo. Vamos vencer. E aí Deus vira. Viu? Tem um caso de gente a mais. Vamos fazer uma seleçãozinha aí? Aí eu acredito que Gideão virou para Deus. Lá vem Deus com essas ideias. Manda todo mundo descer no rio, descer para um lago, e manda todo mundo beber água. Aquele que se deitar no rio e beber como um cão,
é esse. Mas aquele que se ajoelhar e beber com a mão, não serve. No meio de 10... Vamos lá, vamos fazer uma enquete. Como é que você beberia água? Se eu te mandasse descer no rio para beber água. Você ia beber igual um cachorro? Não, você não é louco, né? Você é normal na cabeça. Bebeu leite materno na infância. Tá tudo certinho. Cognição. Tá louco? Coisa de maluco. Faz sentido? Faz sentido beber como cão? Não faz sentido. Não faz sentido beber como cão. E é por isso que 9.300 pessoas beberam água como eu e você. E ficou 300. Aí Gideão podia estar pensando, agora lascou. Com 22 mil estava mais ou menos. Com 10 mil até dava. Mas 300 para 100 mil, não rola. Agora é só Deus mesmo, vai ter outro susto. Brincando, não foi isso que Gideão falou, não. Sabe o que Gideão pensou? Vai dar certo. Porque tem 300. Os 9.700 foram embora, mas ainda tem 300. Aqueles meus amigos que eu contava foram embora, mas ainda tem 300. Aquelas pessoas que eu tinha certeza que estariam comigo, foi todo mundo embora, mas ainda tem 300. Sempre haverá um remanescente que permanecerá. São os loucos, são os improváveis, são os malucos. É aquele povo que bebe água como cachorro, que não faz o menor sentido, mas ele está contigo, ele está fechado. Você. Eu já quero te adiantar, eu sou um desses 300. E não, eu não sou um Gideão. Existe um Gideão nesse lugar. Que tem uma palavra, que buscou essa palavra. E que está atrás dela. Eu não sei onde é que ele está indo. Tem hora que eu acho que ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele tem a palavra. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso saber para onde é que é para remar. Em quem que é para bater. Em quem que é para visitar. Em quem que é para conquistar. Com quem que eu vou falar. Só me fala o que é para fazer. Obedecer ao direcionamento. E aí tem um irmão desta casa que cunhou uma frase lá no ano longínquo de 2023. Para você obedecer, você não precisa nem concordar. Obedeça. Se Deus te deu uma palavra, segue essa palavra. Mas não faz sentido, segue essa. Mas eu não estou vendo, segue essa palavra. Mas a minha filha está ali desfalecida, já perdeu a vida. Segue essa palavra. Mas é fiel para cumprir aquilo que ele disse. Ele prometeu. Ele não volta atrás. Mas eu não estou vendo. Está tudo destruído, não tem nem caminho. Eu estou num barco. Se eu sair do barco é água. Não tem problema não. Ele inventa um jeito, sei lá, vai achar uma baleia para colocar aí para poder pisar. Vai fazer uns... Ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer. Ele vai inventar. Ele vai chamar um incrédulo que ignora completamente a tua vontade para montar um negócio do nada comigo. Não é, Diego? Ele vai abrir o mar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer, sabe por quê? Porque eu busquei a palavra, eu já destruí os altares, eu estou fazendo o que precisa ser feito, agora é a parte dele. Deus, inclusive, confirma isso com Gideão. Lá no capítulo 7, versículo 13, Deus permite que ele vá lá no exército e veja o próprio povo, o próprio exército, contando um sonho maluco lá. Viu? Eu acho que essa história de Gideão vai dar merda. Eu acho que essa história aí vai dar ruim. Por quê? Porque eu sonhei com um gigante destroçando todo o nosso exército. Sabe quem falou isso? Um próprio soldado do povo inimigo. Uma vez que você está posicionado, posturado, uma vez que você tem uma palavra, e uma vez que você vai seguir essa palavra, o Senhor vai testificar até com o mais improvável. Vai vir uma palavra de testificação. Continua. Vai vir um gordinho de com uma blusa de procedência duvidosa para falar para você. Continua.
Só vai. Só continua. A palavra já tem. Nós já estamos aqui. Você não tem outro lugar para ir? Vamos continuar. E o que eu acho mais bizarro nessa história não é nada disso que eu contei. É agora. Porque aqueles 300, eles recebem a seguinte ordem. Viu? Vou dar para vocês um cântaro, um jarro grande, com uma tocha apagada dentro dele. E vou dar para vocês uma buzina. Um chifre lá. A gente vai descer uma montanha. Lá embaixo vai estar o exército dos midianitas. Vai ter uma hora que eu vou dar um grito e vocês vão tocar a buzina e falar por Deus e por Gideão. E esse é o rolê. Vai ter um momento que vai ter um pastor maluco que vai virar para você numa quinta-feira, viu? Vamos num negocinho ali. Não foi assim, Tati? Viu? Nós vamos numa confusão ali, você quer ir também? Mas aonde? Num negocinho ali. A confusão que eu arrumaria. Foi a oração da Casa Fernanda. Foi assim que eu convidei. O convite que o pastor dessa igreja fez para os seus membros foi assim: vamos num negocinho ali, uma bagunça ali, vamos arrumar uma confusão ali. É a mesma coisa de Gideão. Porque muitas das vezes, queridos, a gente fica esperando a resposta de Deus num plano detalhado, com cronograma, com data, hora e lugar. Senhor, se você me avisar com antecedência de 30 dias, a gente se movimenta. Mas às vezes ele só vai falar, vai. Mas é para ir como? Vai. Mas é para ir de que jeito? Vai. É assim que está começando o nosso ministério de intercessão. Vamos orar? Vamos. Aonde? Tal lugar. Que dia? Tal hora? De que jeito? A gente vai lá orar. O que vai ter lá? Não sei, a gente vai orar. Porque a única coisa que Deus me falou, vocês precisam orar mais. É a única coisa que ele disse. Ele não falou que dia, que hora, que forma, que momento, que lugar, quem estaria. Não, ele só falou, vai e ora. Então beleza, vamos orar. E é isso que Deus falou com esses 300. E aí, eu fico pensando, pelo ponto de vista, se você for olhar por fora, imagina uma montanha e essas 300 pessoas descendo na montanha. Irmãos, 300 pessoas numa montanha é nada. 300 pessoas dentro desse espaço, já aqui com as 100 e poucas pessoas já parece que está cheio. 300 pessoas aqui está cheio demais. Mas 300 pessoas numa montanha não faz diferença. Os 300 de Gideão podem ter pensado nisso. Eu acho que não pensariam, não. Os caras bebiam água como cachorro. Eu acho que eu penso, o menor pensamento que podia passar na cabeça deles. Gideão falou, então, viu? Gideão falou que amanhã de madrugada a gente vai pegar um canto, a buzina e vai descer. Beleza, vamos lá. Mas vocês estão de boa? Não, estão de boa. Por quê? Porque Gideão tem a palavra. Gideão está com Deus. Nós estamos com Gideão. Para mim é a mesma coisa. O que ele vai fazer? Se ele vai fazer todo mundo sumir, desaparecer, não me interessa. Interessa que eu tenho que descer com a buzina na mão, tocando ela, gritando por Deus com Gideão. Em um momento eu vou quebrar e vou pegar aquela tocha. Não sei, vai ser uma confusão danada, mas nós vamos e vai acontecer, vai dar certo, porque Deus está neste lugar. Isso é suficiente. Eu não preciso do plano. Eu só preciso dar qual direção eu tenho que ir. Qual direção eu tenho que andar. Para obedecer, eu não preciso concordar. Eu não preciso conhecer o plano. A única coisa que eu preciso é ter a certeza que Ele está na sala. A única coisa que eu preciso é saber, é ter a certeza e a convicção que Ele está neste lugar. E é por isso que quando eu abri o culto, queridos, eu vou sempre abrir o culto assim, porque eu estou cansado de estar em culto que Deus não está. Já participei de culto nesse lugar que Deus não está. Por quê? Porque a gente simplesmente não convidou Ele. Já cansei de participar de almoço que Deus não estava. Por quê? Porque a gente não convidou Ele. Já cansei de participar de reunião que Deus não estava. Por quê? Nós não convidamos Ele. Oração protocolar não é oração. Repetição de oração não é oração.
Bíblia aberta em casa não é leitura de Bíblia. Você lê um versículo que você nem faz ideia durante o dia do que você leu. Não é falar que você leu a Bíblia. Ter a presença dele é um privilégio. Mas para ser um desses 300, é necessário então fazer essas 5 coisas. A primeira, faça o que precisa ser feito. Segundo, destrua os altares dos outros ídolos. Terceiro, busque uma palavra. Quarto, obedeça ao direcionamento. E o quinto, que eu acho um dos mais importantes, mantenha-se de pé. Mantenha-se posicionado. Porque o de repente de Deus pode ser no domingo ao meio-dia. Feche seu olho. Curva sua cabeça.